Alá seja louvado por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 336ª noite. Sherazade, acordada por sua irmã Dinazarda, prosseguiu com a história de Aladim da seguinte maneira. Quanto mais o sultão se aproximava do palácio de Aladim, mais se admirava da sua beleza. A sua admiração subiu de ponto quando nele entrou. Pasmava a cada a peça que via. Porém, chegados que foram ao salão de 24 janelas, onde Aladim o convidara a subir, tendo visto os ornamentos e principalmente as sacadas adornadas com diamantes, rubis, esmeraldas, pedras todas perfeitas e de tamanho proporcionado, e tendo-lhe Aladim feito observar que o exterior era de igual riqueza, ficou de tal modo enlevado que se imobilizou. Depois de ter estado algum tempo nesse estado, Vizir disse a esse ministro, que estava a seu lado, é possível que haja no meu reino e tão perto do meu palácio outro tão soberbo e que o ignorasse até agora? Vossa Majestade, replicou o grão-vizir, deve lembrar-se que antes de ontem concedeu a Aladim, que acabava de reconhecer por seu genro, a licença de edificar um palácio defronte do seu. No mesmo dia, ao pôr do sol, não havia ainda palácio algum neste sítio, e ontem fui o primeiro que tive a honra de anunciar-lhe que estava feito e concluído. Lembro-me, replicou o sultão, porém nunca imaginara que fosse esse palácio uma das maravilhas do mundo, onde se acham em todo o universo palácios construídos com pilares de ouro e prata maciça, em vez de pilares de pedra ou mármore, cujas janelas tenham sacadas cobertas de diamantes, de rubis e de esmeraldas? Jamais no mundo se fez menção de semelhante coisa. Quis o sultão ver e admirar a beleza das 24 janelas. Contando-as, não achou senão 23 que fossem da mesma riqueza, e ficou pasmado de terem deixado imperfeita a 24ª. Vizir, disse ele, pois o grão-vizir entendia que não se devia apartar-se dele, admiro-me que um salão desta magnificência ficasse imperfeito nesta parte. Senhor, replicou o grão-vizir, provavelmente Aladim foi apressado e não teve tempo que fazer esta janela igual às outras. Porém, pode crer que possui as pedrarias necessárias e logo mandará acabá-la. Aladim, que largara o sultão para dar algumas ordens, veio neste intervalo ter com ele. Filho, disse-lhe o sultão, eis aqui o salão mais digno de ser admirado. Uma única coisa me causa estranheza, é ver que ficasse imperfeita essa janela. Foi por esquecimento, acrescentou ele, por descuido ou porque os obreiros não tiveram tempo de acabar tão belo pedaço de arquitetura? Senhor, respondeu Aladim, não foi por nenhuma dessas razões que ficou no estado em que Vossa Majestade a vê. Foi isto feito de propósito e por minha ordem, é que os obreiros não acabaram. Queria que Vossa Majestade tivesse a glória de mandar acabar este salão e o palácio ao mesmo tempo. Suplico-lhe queira aceitar com gratidão a minha boa intenção, para que possa lembrar-me do favor e da graça de Vossa Majestade, que de Vossa Majestade terei recebido. Se o fizestes com essa intenção, replicou o sultão, agradeço-vos muito. Vou neste mesmo instante dar ordem para isso. Com efeito, ordenou que mandassem vir os mercadores lapidários mais bem sortidos em pedrarias e os ourives mais hábeis da sua capital. Desceu todavia o sultão e Aladim o acompanhou a outro salão, onde regalara a princesa Badul-Badur no dia das núpcias. Passado um instante, chegou a princesa, que recebeu o sultão seu pai com ar que lhe deu a conhecer com gosto quanto estava contente de seu casamento. Havia nesse salão 2 mesas servidas com viandas as mais deliciosas. Numa tomaram lugar a princesa, o sultão, Aladim e o grão-vizir. Na outra, que era muito comprida,
foram regalados todas as senhoras da corte. Achou o sultão os guisados de bom gosto e confessou que nunca comera coisa mais excelente. O mesmo disse do vinho, que era com efeito deliciosíssimo. O que mais admirou foram 4 grandes aparadores guarnecidos e copiosamente carregados de frascos, bandejas e taças de ouro maciço, tudo enriquecido de pedrarias. Ficou também elevado da coroa dos coros de música que estavam dispostos no salão, enquanto os concertos de trombetas acompanhados de tímbales e tambores ressoavam fora a uma distância proporcionada para que os pudessem gozar inteiramente. Ao tempo que o sultão acabava de levantar-se da mesa, deram-lhe parte que os mercadores lapidários e os ourives, que foram chamados por sua ordem, tinham chegado. Subiu ao salão das 24 janelas e, uma vez lá, mostrou aos lapidários e aos ourives que o seguiram a janela que estava imperfeita. Mandei-vos chamar, disse-lhes, para que acabasseis esta janela e desseis a mesma perfeição que tem as outras. Examinai-as e não percais tempo em fazer-me esta igual em tudo as mais. Os lapidários e os ourives examinaram as outras 23 sacadas com grande atenção, e tendo consultado juntos e convindo que no que podia contribuir cada um pela sua parte, tornaram a apresentar-se ao sultão, e o ourives do palácio, que foi quem falou, lhe disse: Senhor, estamos prontos a empregar todos os nossos cuidados e indústria para obedecer a vossa majestade. Mas entre todos os da nossa profissão, não temos pedrarias tão preciosas nem em suficiente número para acabar tão grande obra. Tenho eu, disse o sultão, e mais do que se precisa. Vinde ao meu palácio, mostrar-vos-ei e a escolhereis. Estando o sultão de volta ao seu palácio, mandou vir todas as suas pedrarias e os lapidários tomaram uma grande quantidade, particularmente das que eram de presente de Aladim. Empregaram-nas sem que parecesse que tivessem adiantado muito. Vieram buscar outras repetidas vezes e num mês não tinham acabado metade da obra. Empregaram-se todas as do sultão com as que o grão-vizir lhe emprestou das suas, e tudo o que puderam fazer foi acabar metade da janela. Aladim, conhecendo que o sultão se esforçava debalde por concluir a janela igual às outras, mandou chamar os ourives e disse-lhes só que cessassem o trabalho, mas até que desmanchassem tudo o que tinha feito e que levasse ao sultão todas as suas pedrarias com as que pedirem emprestada ao grão-vizir. A obra em que os lapidários e ourives gastaram mais de 6 semanas foi destruída em poucas horas. Retiraram-se e deixaram Aladim só no salão. Puxou pela lâmpada, que consigo trazia, e friccionou-a. Apareceu logo o gênio. Gênio, disse-lhe Aladim, tinha-lhe dado ordem de deixar uma das 24 janelas desse salão imperfeita, e tu a executaste. Agora mandei-te chamar para dizer-te que desejo que acabes e que fique igual às outras. Desapareceu o gênio e Aladim desceu. Passado pouco tempo, como tornasse a subir, achou-a no estado em que a desejava e igual às restantes. Os lapidários e ourives, todavia, chegaram ao palácio, sendo introduzidos e levados à presença do sultão no seu quarto. O principal deles, apresentando-lhe as pedrarias que lhe traziam, disse ao sultão em nome de todos: Senhor, vossa majestade sabe quanto tempo há que empregamos a nossa indústria para acabar a obra de que nos encarregou. Estava já muito adiantada quando Aladim nos obrigou não só a cessar, mas também a desfazer tudo o que tínhamos feito e trazer-lhe as suas pedrarias e as do grão-vizir. Perguntou-lhe o sultão se Aladim não lhes tinha dito a razão, e como lhe afirmassem que não se explicara a este respeito, ordenou logo que lhe trouxessem um cavalo. Trouxeram-lhe, montou e partiu sem mais comitiva que a sua gente, que o acompanhou a pé.
Chegou ao palácio de Aladim e foi apear-se à entrada da escada que conduzia ao salão das 24 janelas. Sobe sem mandar dar parte a Aladim, mas este achou-se ali muito a propósito e só teve o tempo de receber o sultão à porta. O sultão, sem dar tempo a Aladim se queixasse de sua majestade e de não o ter mandado avisar e de o ter exposto a faltar ao seu dever, disse-lhe: Filho, venho eu mesmo perguntar-vos que razão tendes de querer deixar imperfeito um salão tão magnífico e tão singular como o de vosso palácio. Dissimulou Aladim a verdadeira razão, que era não ser o sultão bastante rico em pedrarias para fazer uma despesa tão grande. Mas para dar-lhe a conhecer quanto o palácio, tal qual era, excedia não só o seu, mas também qualquer outro do mundo, visto que não pudera acabá-lo na mínima de suas partes, respondeu-lhe: Senhor, é verdade que vossa majestade viu este salão imperfeito, mas suplico-lhe que veja se presentemente lhe falta alguma coisa. Foi o sultão direto à janela que vira imperfeita, e tendo-a observado que era igual às outras, pareceu-lhe ter se enganado. Examinou não só as 2 janelas que estavam aos lados, mas ainda todas as outras, e convencido que a sacada, na qual se empregara tanto tempo e que custara tantos dias de trabalho, acabava de aperfeiçoar-se tão rapidamente, abraçou Aladim e o beijou na testa entre os 2 olhos. Filho, disse-lhe todo pasmado, que homens sois vós que fazeis coisas tão maravilhosas? Não há no mundo outro semelhante a vós, e quanto mais vos conheço, mais admirável vos acho. Ouviu Aladim os louvores do sultão com muita modéstia e respondeu-lhe nesses termos: Senhor, é grande glória para mim merecer a benevolência e a aprovação de vossa majestade. O que posso assegurar-lhe é que não me esquecerei de coisa alguma para merecer uma e outra cada vez mais. Voltou o sultão para o seu palácio do mesmo modo que viera, sem permitir a Aladim que o acompanhasse. Chegando, achou o grão-vizir que o esperava. O sultão, ainda todo pasmado da maravilha de que acabava de ser testemunha, fez-lhe a narração dela em termos que não deixaram duvidar a este ministro que a coisa não fosse como o sultão a contava, porém que confirmaram o vizir na crença em que já estava, que o palácio de Aladim era feito de um encantamento, acerca do qual se explicara com o sultão quase ao mesmo tempo em que este palácio acabava de aparecer. Quis repetir-lhe a mesma coisa. Vizir, disse-lhe o sultão, interrompendo-o, já me disseste isso, mas bem vejo que não vos esquecestes ainda do casamento de minha filha com vosso filho. Terminou nesse instante a narração dessa história, porque já era dia, prosseguindo a continuação da história de Aladim no dia seguinte. Ah, como é encantadora esta história, mas já leva as suspeitas do grão-vizir sobre as artimanhas de Aladim. Será que ele descobrirá que este usa dessas artimanhas para enganar ao sultão? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês.